Vamos lá. Caesito, primeira partida no domingo. O vídeo foi um sucesso, bombou não somente de visualizações, mas de comentários. E eu atribuo esse sucesso a alguns motivos. Primeiro, a receita, uma receita excelente. Segundo, o Carlos apareceu e é diferente quando o público percebe o dono do carro experimentando ou dando as impressões dele. Eu considero que o meu maior privilégio é ter vamos dizer, um conjunto de clientes que acabaram virando amigos. E o Carlos faz parte deles, junto com tantos outros. Tarcísio, Yuri, o Thiago do Besorrão, o Gabão. O Gabão começou tendo um contato comigo. Eu acabei fazendo uma pintura no carro dele no passado, em 2014, se eu não me engano, para 2015. E depois a gente ficou amigo, hoje ele é nosso parceiro. Então eu acredito que tudo isso fez com que esse último vídeo fosse um sucesso. Bom, a primeira dúvida, ainda que não esteja relacionado ao Caesito, foi postada no vídeo de domingo. E eu acho que não é só a dúvida do Tonilson France Cardoso, mas de muita gente. Eu já vi isso acontecer, a Bianca já viu também, ela já vai saber do que se trata. As suas aulas são ótimas. Dúvida, meu Fusca 72.500, fiquei sem bateria, o cabo do acelerador arrebentou, deixei ele acelerado um pouco para conseguir provavelmente manobrar o carro. Ele ficou inclinado na dianteira, no morro, com o tanque cheio, tá? 3 dias depois o cárter estava cheio de gasolina. Pode ser pela inclinação e ele acelerado por 3 dias? Bianca, você quer responder essa? Não sei o que pode ser exatamente. Pode ter pingado o carburador. Exatamente isso. Nível de boia do carburador. É a regulagem que eu considero o pulo do gato no momento de você fazer uma regulagem de carburador. Se o parafuso da mistura tiver um pouco aberto, a mais do que o ideal, o motor vai funcionar. Giclês é muito difícil, tirando o fato de ele estar entupido, mesmo que eles estejam fora da medida, principalmente se for para mais, o motor vai funcionar, vai aumentar consumo, não vai funcionar muito bem, mas não vai acontecer nada muito grave. Agora, nível da boia errado, se o nível da boia estiver abaixo do ideal, quando você acelerar e exigir do motor, você vai perceber o motor ficar fraco, isso quando não der uma pane seca, tá, a ponto dele começar a falhar. Ou se o nível estiver alto, ele pode, tanto depois com o motor quente, que você para por 5, 10 minutos, vai dar a partida, você percebe cheiro de gasolina e tem que acelerar até o final, significa que ele está afogando. E esse teste é um teste que eu costumo fazer em todos os carros que eu mexo. Eu coloco ele na subida, deixo ele parado na marcha lenta, vou lá e observo dentro do carburador. Não pode estar pingando pelo difusor. Tá? Então, Tonilson, o teu problema, muito provavelmente ele não está relacionado ao tanque, ao fato da borboleta estar um pouquinho aberta. Ele está relacionado pura e simplesmente ao nível da boia mal ajustado. Infelizmente, o nível da boia mal ajustado em todos os carburadores hoje, inclusive nos novos, é regra. Tá? Tonela, acabei de trocar meu carburador. O problema está no teu carburador. Não, mas o carburador é novo. Não, ele é novo, mas ele não é regulado. Então você tem uma bela sequência de vídeos aí, que você pode seguir minha, onde eu mostro todas as regulagens do Fusca. Ela chama Tonela Carburador de Fusca HD. A Bianca pode deixar aqui como uma indicação para você. Júnior Sarneiro. Tonela, em uma modificação deste nível do Caesito, não seria necessário usar aquele relógio de medir compressão em todos os cilindros para conferir se está tudo igual? Júnior, obrigado pela participação. Tá? O relógio de medir compressão, ele é uma ferramenta que pode te dar um norte numa situação que você tem, por exemplo, um motor cansado, um motor queimando muito óleo, um motor carbonizando uma vela ou duas e as outras estando normais. A partir daí você vai usar o relógio de compressão, o medidor de compressão, vai fazer uma avaliação, não só no cilindro que você acha que está com problema, mas em todos, porque sempre você vai comparar um com o outro. Numa situação ideal, a compressão dos cilindros ela tem que estar em torno de 5% de diferença. Quanto menor a diferença, melhor, tá?
mas eu acredito que seja tolerado até uns 10% para um motor que já rodou bastante. Motivos pelo qual a gente não precisa fazer um teste de compressão nesse motor. Primeiro, o cabeçote foi feito blueprint, foi feito ângulos de válvula, um par de cabeçotes novos. Volume da câmara de combustão de todos, se eu não me engano, 43 centímetros cúbicos. Calculei taxa, calculei a taxa, acho que deu 8,6, alguma coisa assim. Calculei taxa, fiz tudo nos mínimos detalhes. Na prática, qual a possibilidade de eu colocar o relógio comparador agora e dar uma divergência muito grande de um lado para o outro, uma vez que o motor está funcionando maravilhosamente bem? Para não dizer zero, ela é muito remota, tá? Outra coisa, enquanto esse motor, os anéis não assentarem no cilindro, se eu for medir a compressão agora, e talvez valesse a pena, como um exercício isso, se eu medir a compressão, a taxa de compressão dinâmica agora, que é com o motor funcionando, quanto que ele vai conseguir comprimir ali, e isso depende de uma série de fatores, do cruzamento das válvulas, depende do comando que você está usando, depende da rotação que o motor de arranque vai girar o motor, principalmente se você não tem mais um comando original. O WC não vai dar muita diferença, tá? Mas principalmente o assentamento dos anéis na camisa. Ali o motor não tinha praticamente funcionado, então esse motor ele não tem ainda a compressão que ele vai ter daqui a 1000 km, por exemplo, tá? Então, só para ilustrar aqui, não vou fazer isso, mas como exercício, não vou fazer isso por quê? Porque eu não vou andar com o carro, seja o Caesito ou seja outro, então fica difícil a gente manter um ambiente ali controlado. Mas um exercício legal seria, acabou de montar o motor, mede a compressão dos 4 cilindros, anda 1000 km, mede de novo. Na teoria, o que ela tem que fazer? Ela precisa aumentar. Um outro exercício, aumentar, mas aumentar um pouquinho, não é que ela vai aumentar 10 libras, alguma coisa assim. Talvez a temperatura, o número de voltas que você deu no motor, isso daí já interfira no teste que a gente se propõe a fazer. Um outro teste que seria legal, pelo menos conceitual, mesmo motor, pegar o motor do Caesito, imaginar que você consiga abrir, colocar um comando com menor cruzamento de válvulas, no caso um comando original, porque ele tem um WC, não, ele não tem um W100, ele tem um 266, mas colocar um original, com um cruzamento diferente de válvulas e verificar se um cruzamento menor, como na teoria ele vai aumentar a compressão, se de fato na prática a gente consegue perceber alguma coisa. Então eu acho que é legal a gente ter a teoria para conseguir visualizar o que pode acontecer na prática. Dúvida da Bianca: como que o motor vai funcionar, vai se desgastar e a taxa vai aumentar? Se teoricamente o cilindro vai se desgastar, ainda que seja milesimal desgaste. Na verdade, o desgaste vai fazer com que o anel assente melhor, porque ele é colocado na camisa com a cinta de anéis, ele é colocado com uma pressão. Então ele vai fazer com que ele assente melhor, aquele movimento circular que ele ajuda vamos dizer, no assentamento dele. Isso daí vai garantir o máximo de compressão possível dentro da montagem que a gente fez. Então, Bianca, é por isso, no começo, quando a gente monta, como as marcas de brunimento elas estão mais evidentes, ele não vai ter a mesma compressão no momento que você medir com o manômetro do que depois de alguns quilômetros, tá? E aí depois de milhares de quilômetros que você for rodando, aí sim vai gastando, vai aumentando o diâmetro do cilindro, ele vai espelhando e a compressão vai caindo gradualmente. Mas isso daí vai ser depois de 150 mil ou até mais, a gente pode estimar, porque hoje em dia os óleos lubrificantes são de uma qualidade muito melhor do que na época que o Fusquinha era um carro zero. Bianca, um comentário polêmico do Gilberto aqui, não foi nem no vídeo do Caesito, foi no vídeo de outro motor que acabou virando uma lenda do canal. Ele está no vídeo novo motor para o Fusca 1300 do Yuri, no vídeo que apresentamos o Fusquinha do Yuri. Olha o comentário do cara, Gilberto Sampaio Luiz: Tonela, beleza, te acompanho há muito tempo por conta e risco, fiz a regulagem zero de folgas de acordo, o recordado, meu amigo, ficou outro funcionamento, ficou porreta, máquina de costura nunca mais. Ah vá, não diga que ficou bom, você tá brincando comigo, Gilberto, vou dar até um coraçãozinho. Pelo menos alguém testou, né, que tá falando. Não, esse daqui é um dos comentários. Sempre que a gente entra nesse terreno pantanoso das polêmicas, a gente tem muito feedback de pessoal
Não que acha alguma coisa que está na frente do computador. O pessoal que vai lá fala, ó, eu sou fulano, eu fiz, ficou bom, adorei. Não me lembro de ter alguém que falou, olha, eu fiz e não funcionou, não consegui dar a partida no motor. O que tem muito é aqueles caras que ficam só para buscar um espacinho no sol, mas isso daí não importa. Vamos lá, outra pergunta legal. Alexandre Silva, motor do Caesito. Isso daí também é uma dúvida, eu sempre mostro esse procedimento, que é o sincronismo do motor. Toda a montagem de motor. A montagem de motor que a gente vai começar no próximo domingo, porque a gente está emendando um motor atrás do outro lá no quintal do Tonela, um com pequenas diferenças um do outro, clientes com pequenos, vamos dizer, detalhes ali que você precisa entender o que o cara quer do carro, mas basicamente um motor bastante interessante também, muito parecido com o do Caesito. Alexandre Silva, mais um trabalho de primeira, parabéns Tonela e toda a equipe. Pergunta 1, quando você montou o motor, você regula as válvulas no ponto morto superior, com 0 grau, regula. Depois que liga o motor, regula o ponto em 15 graus. Cada vez que mexer no ponto, tem que regular a válvula novamente para aquele ponto. Vamos lá. Com certeza essa não é só a dúvida do Alexandre. O que ele quer, a dúvida dele é a seguinte. Eu regulo as válvulas colocando o motor no ponto morto superior, que pode ser apontando a chaveta para a posição das 9 horas em relação ao motor na posição de trabalho, pode ser usando a marca da polia, tá? Pode ser usando o meu distribuidor também como referência. Eu tenho várias formas de fazer isso. O fato é, quando eu falo para a pessoa regular, não somente do Fusca, mas de qualquer carro, qual que é a forma mais segura de você fazer a regulagem de válvula? Seja você um amador, um marinheiro de primeira viagem, ou uma pessoa que está lidando com isso no dia a dia, que é o nosso caso. A maneira mais segura de você fazer isso, apontar o rotor do distribuidor para o cabo de vela do cilindro que você pretende regular. Por quê? Esse cilindro, o ciclo completo do 4 tempos, ele vai ter 720 graus. Tá? O primeiro, ele está em cima, aí a admissão, a válvula de admissão abre, ele abaixa 180 graus. Válvula fecha, ela vai fechar um pouquinho depois do ponto morto inferior, mas vamos assumir a situação ideal. A válvula fecha, ele está comprimindo, o virabrequim vai rodar 180 graus até ele chegar lá em cima quando for aparecer a faísca. A faísca vai aparecer a 0 grau ou, igual ele está falando, a 15 graus antes do ponto morto superior. 15 graus antes do ponto morto superior, a válvula de admissão também está fechada. Quando que a válvula de escapamento vai abrir? Mais ou menos quando ele chegar a 2/3 do curso, indo para o ponto morto inferior, na próxima descida do pistão, a válvula de escapamento vai abrir. Então, se você regular as válvulas no ponto morto superior, você está na situação ideal. Como é que você vai saber disso? O cabo de vela apontando para aquele cilindro. Se por acaso o teu distribuidor estiver regulado para 15 graus, ele vai estar um pouquinho para baixo, mas a válvula de admissão ela já fechou antes ou um pouquinho depois do pistão começar a subir. Você está ainda na, vamos dizer, na parte arredondada ali do comando, não no ressalto do comando. Então você consegue fazer essa regulagem perfeitamente. Mesma coisa para a válvula de escapamento. Tonela, meu distribuidor está fora. Ele não estava 15 graus adiantado, ele estava 15 graus atrasado, ou seja, depois do ponto morto superior é que estava dando a faísca. Não tem problema, porque a válvula de escapamento vai abrir depois que ele chegar lá embaixo e a de admissão vai demorar muito para abrir ainda. Tá? Então você com certeza vai estar na parte redonda de menor diâmetro do comando ali. Você vai poder fazer essa regulagem com segurança. Tá? O que vai determinar essa regulagem? Engrenagem do virabrequim, engrenagem do comando. Você não mexe nesse sincronismo depois que você fechou o motor. Ah, Tonela, mas eu consigo mexer no ponto, virando o distribuidor. Tem um pinhãozinho do distribuidor que vai colocar em sincronismo a posição do rotor. O que você movimenta é o corpo do distribuidor. Você não está mexendo em nenhuma peça interna ali dentro. Tá? Então você pode mexer à vontade no ponto, que a tua regulagem de válvulas não vai sair. Ai, Tonela, tem gente que faz a regulagem em balanço. Tá, beleza. Você quer tentar? Você quer tornar complexa uma tarefa que eu expliquei da forma mais simples possível? Você pode. Ah, mas aí o ponto vai estar 15 graus adiantado, 15 graus atrasado. Aí é por tua conta e risco. Essa é a forma mais simples que tem. Então, Alexandre, de uma forma resumida, ele tem 3 perguntas. Tua primeira dúvida, você não altera a regulagem de válvulas independente do que você fizer depois no distribuidor. O importante é o motor estar no ponto superior ou mais próximo possível dele.
tá? Através da posição que o cabo de vela estiver apontando. Pergunta número 2. Estou com Itamara álcool original. O ponto ideal mantém 15 graus? De 15 a 18 graus, tá? Qual a melhor pergunta número 3. Qual a melhor forma de se acertar o ponto dele, que usa sensor RAW original, sem a pistola de ponto? Tá? Então, infelizmente, não tem, Alexandre. Quer saber qual a forma mais fácil? Loja do mecânico. Hoje uma pistola de ponta é muito barata. A Bianca vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, igual uma que a gente tem. Agora um comentário de uma pessoa que é muito conhecida da gente. E vocês conhecem muito bem o carro deles. Do Yuri. De fato, a rotação do meu subiu à medida que o motor foi soltando. Mas depois da primeira revisão, foi corrigido e o motor está cada vez melhor, com a marcha lenta estabilizada abaixo de 1000 RPM. Plenamente satisfeito e já pensando no próximo veneno. Parabéns para o Caizito, ficou muito legal. O Yuri é dono daquele fusquinha amarelo. A receita basicamente é um comando W100, escapamento MAF, bomba de circulação. O motor dele é 1.9 com o carburador de Venturi variável. Tá, Yuri, com todo respeito, eu sei muito bem o que você fez com esse fusquinha no último domingo, tá? A gente está acompanhando seus stories. Estênio Cruz. Tonela, colocar óleo 2 tempos no amaciamento ajuda? Você recomenda? Stênio, eu li muito a respeito disso já. E eu sempre fiz isso, tá? Desde o primeiro motor que eu montei, os primeiros motores que eu montei e que apresentei no canal, eu sempre coloquei um pouquinho de óleo 2 tempos, 1 a 2% dentro do tanque, para facilitar assentamento de anéis e assentamento principalmente de hastes de válvula, porque essas não... são as que recebem a menor quantidade de lubrificante durante todo o funcionamento do motor, não só na primeira partida, tá? E eu vou falar uma coisa, eu parei de usar o 2 tempos na primeira mistura da gasolina quando eu fiz a minha visita lá no Sempre. Eu passei um dia, que é o Centro de Desenvolvimento da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. Eu conversei muito com o pessoal, tirei todas essas dúvidas offline. Conversei a tarde toda com os técnicos, com os engenheiros e falei, olha, eu costumo fazer isso, não precisa, com a gasolina de hoje não precisa, desde que você use uma gasolina de primeira qualidade, ainda que ela não seja aditivada, ela tem atributos ali que facilitam o funcionamento do motor, não só na primeira partida, mas em todas as situações. Particularmente eu gosto de usar gasolina aditivada, ou Shell, ou Petrobras, ou Ipiranga, desde que seja um posto de confiança, tá? Qual que é a questão da gasolina aditivada? Eu sempre gostei, sempre usei. A diferença que você nota na limpeza do carburador depois de 6 meses, 1 ano, é absurda, tá? O carburador, quando você abre a cuba e você usou uma gasolina de qualidade, parece que você limpou na semana passada, tá? Ele está sempre limpo. Claro que você depende de filtros para manter a limpeza, mas isso daí ajuda bastante. Ah, Tonela, mas os fabricantes não recomendam a gasolina aditivada no manual, eles recomendam sempre a gasolina comum. Por quê? Porque o aditivo das gasolinas não existe uma regulamentação. Cada fabricante vai colocar o aditivo que eles acham que é o que vai fazer a gasolina funcionar melhor, tá? Então, por exemplo, a gente não consegue saber o que tem de diferença de um fabricante, de uma destilaria para outra em relação a aditivos. Naturalmente são aditivos lubrificantes, antidesgastes, detergentes para evitar acúmulo de sujeira dentro do motor, mas basicamente é isso. Então, já usei muito 2 tempos, não tem problema se você quiser usar, mas depois de uma informação que eu tive de um cara que realmente trabalha com isso no dia a dia, ainda que eu use só gasolina de qualidade, não só nos meus carros, mas nos dos clientes, eu tomo sempre cuidado quando a gente vai abastecer de usar uma gasolina boa, tá? Então não uso mais. Enéas Gomes Paulo, boa noite Tonela, só uma dúvida, estou montando meu motor, gostaria de saber qual o melhor coletor para a dupla, o alto ou o baixo? O alto, tá? Mas Tonela, por que existe o baixo? O carburador fica mais perto ali do motor. Ele existe o baixo para o motor plano, porque não tem espaço físico para você montar o carburador e você montar um filtro de ar ou alguma coisa nesse sentido. E nas combis por conta daquele filtro mais complexo que elas usam. Mas se você tirar o coletor baixo e colocar o coletor alto imediatamente, você vai perceber um aumento de torque, principalmente em baixas e médias rotações. Por quê? Porque você acelera mais o ar dentro do duto de admissão. Não, como você acelera o ar se o pistão lá embaixo está tendo o mesmo curso?
Ele está tendo o mesmo curso, só que ele desloca uma quantidade a partir da borboleta, um volume, uma massa de ar, ele desloca uma massa de ar que ela tem mais espaço para acelerar e para manter a inércia dela. Então isso ajuda no enchimento do motor, principalmente em baixas e médias rotações. Reinaldo Sodré: Tonela, comprei um Fusca 85, mas o motor é 1300. Posso fazer um 1600? Pode, porque você é um homem livre, tá? E considerando que de 84 a 86 não existia mais Fusca 1300, todos teoricamente eram 1600. O que provavelmente foi feito no seu, um downgrade de cilindrada, foi feita uma retífica e foi baixado ou trocado o motor e baixado para 1300. Agora vem o complemento dele aqui. Quanto seria o trabalho de mudança? Provavelmente ele está perguntando em custo. O motor é novo, tem 500 km. Tá? Se o motor tem 500 km, não faz sentido abrir. Tá? Se foi você que montou o motor, você deveria ter pensado isso 500 km atrás. Tá? Talvez você, por sua conta e risco, consiga desmontar o motor, trocar o kit. Tá? Coisa que eu só recomendaria se eu soubesse que tivesse sido feito na Retforte, tivesse tido uma série de cuidados ali na montagem, de fato ele tivesse 500 km. Mas quando você acabou de comprar esse Fusca 85, e se foi o vendedor que te falou que ele só tem 500 km, que ele é 1300, eu não mexeria, eu não faria nada a princípio, para você não gastar um dinheiro que você não está preparado, porque se você pode começar a desmontar e pode ter pequenas surpresas, um prisioneiro espanado, que ele não tem 500 km, que depois que você trocar o kit ele vai começar a bater. Por isso que eu não recomendo jamais que você pegue um motor e simplesmente troque um kit, mesmo para manter a cilindrada. Você vai aumentar a compressão, e a parte de baixo muitas vezes ela está quieta ali porque não tem tanta pressão nas bielas, mas ela vai ceder quando você tem uma compressão maior garantida por anéis novos e cilindros novos e assim por diante. Como é que eu descobri isso? Da pior forma possível, tá? Eu não tinha grana, estava rachado, isso foi em 1997, tinha uma Brasília, tinha puxado um prisioneiro, falei pro cara, não, vamos fazer isso, ele falou, cara, não vai dar certo, vai bater, que não sei o que e tal. Ele fez, o motor começou a bater, tive que fazer uma retífica completa. Quebrei a cara porque gastei 2 vezes. Marcelo Suzuki: Tonela, parabéns pelo trabalho. Um motor nessa configuração vem quanto de potência e torque? Uns 70 cavalos? Provavelmente tem um monte de molecada, um monte de boca aberta agora dando risada porque eu vi o número 70 cavalos. Marcelo, obrigado pelo comentário. Provavelmente a gente deve ter em torno disso na roda. Tá? Eu vou falar isso pela minha pequena ou mínima experiência relacionada a dinamômetro. Foi o dia que levamos o Fuscatia lá na Reiko com o soviético e a gente passou o Fuscatia no dinamômetro. Com tudo que ele tem, ele deu na melhor passada dele 98 de roda, com a vuvuzela, 98 de roda e 16 kg de torque. Tá? Aí você coloca uns 10% a mais para considerar a potência do motor, deve ter em torno de 110 cavalos o Fuscatia. Eu considero que sim, o Kaizito pode estar em torno de uns 70 cavalos, tá? De roda, o que vai dar uns 80 quase de motor. O torque menos do que os 16 do Fuscatia, o 16 já apareceu a 2.000 RPM, foi praticamente até 5.000 RPM, por isso que é tão gostoso de andar. O Kaizito vai ter uma curva de torque quase tão plana quanto, mas provavelmente o torque não vai chegar a 16, vai ficar um pouco mais abaixo, não sei em número quanto, tá? O fato é, eu tenho o privilégio, mais uma vez, os nossos clientes, eles não vão atrás de número, mesmo porque se a pessoa chega lá buscando um número mágico, ele percebe que eu não vou conseguir fazer essa mágica para ele. Existem outras oficinas que fazem milagres, que fazem mágicas, que eu prefiro não fazer. Eu prefiro, quando aparece um interessado no motor, eu levar ele dar uma volta em algum carro que a gente tem lá, que a gente está fazendo. Muitos já andaram no Fuscatia, aí você consegue verificar, o cara fala, não, eu não preciso de tudo isso, eu quero menos do que isso, não, eu quero exatamente isso, eu quero um pouco mais do que isso, e assim tá bom. Então, porque é muito complicado você, não você como oficina no meu caso, mas imagina você como cliente, você chegar e colocar uma meta pro mecânico, pro cara que vai construir o teu motor. Olha, eu quero 150 cavalos. O cara vai falar, tá bom. Ele monta, eu monto o motor. Se eu quiser, eu monto um motor de 200 cavalos. Tá? Não existe
uma ciência oculta em relação a isso. A questão é, eu não vou gostar de dirigir isso cotidianamente e provavelmente o dono do carro vai ficar frustrado, senão na hora, um mês depois, ele vai estar sentindo que tá faltando alguma coisa, principalmente quando ele não tiver com o pé embaixo a 7.000 RPM, quando ele tiver entre 1.500, 2.000, 3.000 RPM, tá? Então é muito complicado pro cliente, eu falo isso para você, um aviso para você como cliente, cuidado você que está atrás de um número e que vai pedir potência para um preparador, porque a maioria deles vai conseguir te entregar um número, tá? Só que abrindo mão de uma série de outras coisas que eu não abro, que os nossos clientes, o Yuri não abre, o Tarcísio não abre, o Carlos não abre, tá? O Thiago do Bizorrão não abre, que é torque, tá? Então, se tem uma coisa que a gente vende lá no quintal do Tonela é torque, não é potência, tá? E o número do torque é um número muito mais difícil, porque você pega um piloto de teclado, você fala, ó, tem 100 cavalos, isso não é nada. Não, esse daqui tem 1.200, tá mais ou menos, tá? Quando eu era moleque não existia 1.200 cavalos, você tava falando de... a gente ficava vendo, o carro dos sonhos na época era o Porsche 959, a Ferrari F40, e esses carros que são sonhos até hoje, eles estão na faixa de 400, 400 e poucos cavalos e devem ser maravilhosos de serem pilotados, tá? Então, cuidado, porque se você chegar e falar, eu quero 150 cavalos, o cara vai falar, tá aqui 150 cavalos, vai te entregar o papelzinho do dinamômetro, aí você vai falar, pô, mas e a progressão? Na lombada eu tenho que pôr primeira, não, mas o consumo tá 150 cavalos, tá? Ah, não, mas eu queria 150 cavalos. Então, vamos dizer, nos bastidores, a gente costuma dizer o seguinte, a gente não monta motor para piloto de teclado e não monta motor para moleque, tá? E quando eu falo moleque, não significa que é moleque de 15 anos de idade, tem moleque de 60 anos de idade, tem cara que já perdeu os dentes, perdeu os cabelos e continua sendo um moleque, entendeu? Então, eu com muito orgulho, o nosso tipo de cliente, ele não está atrás do número, o que é mais complicado, porque ele está atrás de uma série de sutilezas que a gente sofre para conseguir. Ele quer um som, ele quer uma marcha lenta perfeita, ele quer uma progressão, ele quer, dentro da medida do possível, ainda que isso não seja prioritário, uma boa autonomia, um consumo racional pelo que o motor tá oferecendo, e a gente consegue, sem falsa modéstia, entregar, e os clientes acabam virando amigos, que é o caso de todos os que eu já enumerei aqui, tanto que você vê, quando a gente faz encontro, fizemos um encontro em 2019 lá, o pessoal foi em peso, motores que já montamos estava lá em peso, Kombi Bárbara, Thiago do Bizorrão, e assim por diante. Por quê? Porque os caras gostam, viram amigos e vão prestigiar. Porque eu não vendo número, eu não vendo milagre, eu não prometo uma coisa. Eu sei o que o cara vai querer a longo prazo e é isso que a gente oferece. Por isso que a nossa clientela é diferenciada. E eu convido você para ser nosso cliente, visitar o quintal do Tonela e entender que um bom carro, um bom motor é muito mais do que número. Número você deixa para essa molecada dos 10 aos 80 anos. Vamos finalizar, Bianca, eu já falei demais hoje. E pior que peço desculpas para as pessoas que eu não consegui responder aqui. Tinha muita pergunta ainda. Acabamos não falando nada dos vidros de plástico que o Tio montou, que apresentamos na última quinta-feira. Bom, vou resumir aqui. A borracha maravilhosa, não tem comparação, tá? E, de novo, eu vou inverter os papéis. Eu não estou fazendo propaganda do cara. Tá? Eu não preciso fazer propaganda do cara, é o contrário, o cara está aqui porque ele tem o melhor produto, tá? Da mesma forma que a Rete Forte está com a gente porque é a melhor usinagem, da mesma forma que o Balboni faz o melhor velocímetro, na minha opinião, mais bem acabado, com a melhor qualidade. Não é que eu vou divulgar alguém simplesmente porque o cara quer ser divulgado, não, eu estou divulgando tudo que eu estou colocando no Fuscat, eu coloco o que eu uso, e as borrachas, sem a menor sombra de dúvida, são diferentes de qualquer outra que eu já tenha visto. E vocês vão ver, daqui uns 15 dias, mais ou menos, a borracha da porta. Essa daí vai calar a boca de todo mundo, do mais radical dos Zé Frizinhos. Então eu aviso a você, Zé Frizinho, você que acompanha nosso canal de forma enrustida, que entra com a janela privativa para não deixar rastros na tua conta do Google, no teu YouTube, entra no Tio Autopeças agora e compra, eu acho que é menos de R$100, e compra um par de borrachas para as portas, tá? Porque quando a gente mostrar o resultado disso, por mais que ele tenha estoque, vai acabar. E você vai ficar sem, eu sei que você está reformando um carro, você está com dificuldade de fazer essas portas fechar, porque não, você vai falar que é um carro inteiro, não é, tá?
e essas borrachas vão fazer milagre na tua porta. Então entra, a Bianca vai deixar o link aqui direto das borrachas da porta. Entre e compra agora porque vai acabar. É a borracha mais brutal que eu já vi. Ela tem uma série de segredos. Eu nunca vi nada igual a essa. Tá bom? O que vai acontecer na quinta-feira agora, Bianca? Vai continuar a montagem. Vai continuar a montagem, mas não vai vir a borracha Eu não editei ainda, acho que não. Acho que não, a borracha da porta é só depois que montar a porta mesmo, né? A gente vai montar outras coisas agora, mas acho que tem mais 2 vídeos do Leonardo, tá? Então o próximo também é do Fuscati. E simplesmente como uma fofoca, a Fuscati já ligou com o escapamento novo da MAF. Tá brutal, tá maravilhoso. Faltam poucas coisas pra gente conseguir rodar com ele de novo, tá? Mas eu preciso adiantar já uma coisa pra vocês. Vocês que choramingaram por causa de cola de para-brisa no assoalho, tá? Vocês que choraram por causa de lanterninha verde, vidro de plástico, tirou o banco foi um pecado. O que mais que teve nesse carro? Teve tanta... A tampa de madeira. Tampa de madeira que ficou no lugar do banco traseiro. Isso daí não é nada, tá? Vocês estão gastando o dedinho digitando, criticando, compartilhando Facebook, compartilhando onde vocês quiserem. Vocês se segurem, porque na hora que vocês verem o que eu fiz embaixo daquele negócio de madeira, vocês vão ver que aquela cola não é nada, não é absolutamente nada, tá? E não, antes que vocês torçam o nariz, eu usei um negócio muito tecnológico, tá? Eu usei um negócio muito tecnológico ali que trouxe o resultado esperado. Mas vocês esperem, podem se preparar que vocês vão gostar, vocês vão ter assunto para falar, vocês vão até esquecer a lanterna verde, vocês vão esquecer a cola de para-brisa. Mas isso daí nas próximas semanas, quando vocês estiverem prestes a acompanhar a primeira partida dele. Tá joia? Por enquanto vocês fiquem na expectativa. Muito obrigado por acompanharem nosso trabalho. Quinta-feira, mais um pouquinho de Fuscati, mais uma aula do Leonardo, Show Autopeças. Bom, e no próximo domingo a gente vai dar uma folga em relação aos motores. E já que o Yuri comentou aqui, vamos trazer o Fusca dele de volta. O Fusca dele veio para uma revisão e veio para um upgrade muito desejado e altamente recomendado, que é a substituição de freio a tambor dianteiro. Lembrando que originalmente aquele Fusca 1300L, que significa que ele tem pivôs e não embuchamento. Morro de inveja dele porque o Fuscati tem embuchamento, tá? E a gente vai fazer a conversão para disco com peças 100% nacionais, peças que você encontra em qualquer autopeças, em qualquer site da internet. Tá? Então nada de gastar uma tremenda fortuna para garantir a tua segurança. Então todos os detalhes da conversão de tambor para disco num Fusca com embuchamento com sistema de pivô no próximo domingo. E não é um Fusca qualquer, é o Fusquinha do Yuri.